Boa noite. Vamos esperar o Instagram avisar vocês. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma rotina que funciona. Como é difícil manter. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Como fazer rotina que funciona, né? Meu Deus, como é difícil essa coisa de manter rotina. Hoje eu quero falar sobre a rotina familiar e rotina para criança. Então, não vou falar apenas de rotina para criança. Vamos falar de rotina de vida, rotina para família e para quem tem criança também, montar uma rotina. Quando a gente aprende a lidar e viver com uma rotina, o que acontece? Quais são os benefícios? Menos ansiedade, menos estresse, fica mais fácil, porque você já sabe qual é a rotina, a criança já sabe qual é a rotina, entende? Oi, Bia! Oi, filha, minha filha linda. Então, assim, a criança, a família, todo mundo já começa a entrar nessa rotina. As coisas começam a funcionar melhor. E quando você tem quadro de afazeres, quadro de rotina para as crianças, fica muito mais fácil para você lidar com eles. Porque senão é cobrança o tempo inteiro, é ficar cobrando. Se você tem um comércio, você pode botar uma rotina. Se você tem uma clínica, você pode botar uma rotina, porque a rotina, ela não é algo engessado, tá? A rotina é algo que a gente vai montar, mas pode ter flexibilidade. Não precisa ficar enlouquecida. Ah, eu falei que às 9 da manhã tem que fazer algo e se der 9h10 e não fez, pronto, surta. Não. Rotina é para eu saber como que vai funcionar o meu dia. E quando você faz isso com a família, com o filho, com o trabalho, fica mais fácil. Então, qual é a rotina que funciona? Cada casa é um tipo de rotina. Cada pessoa se adequa a um tipo de rotina. Por isso que eu digo que não é algo engessado, que estático ali. Eu falei que tem que ser às 10, tem que ser às 10, tem que ser às 11. Calma. Só que se você conseguir fazer no dia anterior, se você conseguir colocar no papel à noite o que você precisa fazer no outro dia, já facilita a vida. Mas quando a gente fala essa palavrinha rotina, significa que você vai colocar algo que você vai fazer todos os dias, né? Diferente de quando a gente tem os afazeres, né? Aquela agenda que um dia você tem um dentista, no outro você tem uma outra coisa, coisas esporádicas entra nessa questão dos afazeres. Então, à noite, eu pego a minha agenda, vejo tudo que eu tenho para fazer naquele dia e vou ticando o que eu consegui fazer e o que eu não consegui fazer. Mas, rotina é aquilo que funciona todos os dias. Tipo, que horas você acorda na sua casa? Que horas que acorda a sua família? Oi, Melissa! A gente se vê amanhã. Que horas que você acorda? Porque, gente, às vezes eu atendo, né, famílias que a mãe acorda 11 horas da manhã, que vai dar café da manhã meio-dia, que a criança vai pro colégio sem almoçar. Aqueles que um dia almoça meio-dia, outro dia às 2 da tarde e não tem, a família não tem uma rotina familiar. E isso estressa todo mundo, porque cada dia é uma coisa. Não tem aquela questão de funcionabilidade, entende? Então vamos lá. 3 tipos diferentes aqui. Para família que tem filhos, para família que não tem filhos. E depois a gente vai fazer essa questão da rotina pessoal, tanto para criança quanto para adulto. Eu gosto de rotina de casal, eu gosto. Por quê? Porque já fica ali, eu já sei que tem o dia do casal, o dia de sair só o marido, a mulher, só o namorado, deixa a criança, solta com a avó, com o vô, com o babá, com a vizinha, com a tia. Isso faz parte de uma rotina. Então vamos para a rotina de uma família com filhos.
Se você tem os seus filhos que ainda não vão para o colégio ou que já vão, você precisa ter uma rotina de horário de acordar. Então, se você acorda às 7 da manhã, faz sua meditação, faz a sua oração, já é uma rotina, bota lá. Acordar às 7, das 7 às 8 eu vou meditar, eu vou orar, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer alguma coisa. Não dá esse tempo. Acordo às 6, vou fazer café da manhã. Então, qual é o horário do café da manhã na sua casa? Às 7? O horário do café da manhã na sua casa é às 6, é às 8, mas precisa existir essa rotina. E esporadicamente você sai da rotina. Esporadicamente você tem uma reunião que você não consegue. Esporadicamente pode acontecer algo que sai da sua rotina e tá tudo bem. Mas existe uma rotina e essa rotina facilita a sua vida, diminui seu estresse, diminui a sua ansiedade, diminui o ruído na sua casa, barulho, grito, brigas. Então vamos lá. Então eu acordei às 6 ou acordei às 7, mas todos os dias, aquele horário, eu tenho um café da manhã. Aí vem arrumação de filhos, de mochila, de levar para a escola, de não sei o que. Quando você volta, você já fez a feira para a semana toda ou você passa no supermercado? Se você passa, tem que estar na sua rotina. Que horas que é o almoço na sua casa? Ah, ninguém almoça em casa. Ok, o almoço em casa é entre meio-dia e 1h. Por quê? Você vai levar o outro filho para o colégio, você vai trazer filho do colégio. Precisa existir. Essa rotina, ela é importante. Quando eu tinha as meninas pequenas, uma estudava de manhã e a outra à tarde. Então eu comia um pouquinho com aquela que estudava à tarde, porque eu deixava ela no colégio e buscava outra e terminava meu almoço almoçando com a que estudava de manhã. Então, o almoço tem que ter aquele horário, porque senão o seu organismo, você pode se perder, o seu organismo não começa a funcionar bem, porque não tem regras, não tem horário para nada, entende? Então, manter e rotina é algo que eu faço diariamente. Qual é o horário que eu vou para academia? Ah, qual é o horário que eu vou pro meu pilates? Qual é o horário da minha terapia? Por favor, coloque o horário da terapia. Você precisa, porque todas as outras coisas são encaixadas na sua agenda no meio das rotinas, aqui nos intervalos. Eu não vou marcar, então, um compromisso do meio-dia a 1, porque eu sei que eu vou ter um almoço com a minha família, que eu vou almoçar com os meus filhos. Eu preciso ter rotina. Isso é importante, porque quando você tem a sua rotina da família, a sua criança, ela vai se adaptar muito bem à rotina dela, a acordar de manhã, a saber que todos os dias ela escova os dentes, que todos os dias ela arruma a cama, que todos os dias ela vai pro colégio. Não tem aquela choradeira, ai mãe, ai hoje eu não quero ir, hoje eu tô cansado, hoje tá frio, hoje não sei o que. Então é importante, quando você consegue ter a rotina familiar, com certeza os seus filhos vão entrar na rotina pessoal deles. E aí você tem a rotina familiar, você tem a sua rotina pessoal e você tem a rotina dos filhos. Lembrando que rotina é algo que eu faço todos os dias, diferente dos afazeres da minha agenda, que um dia eu tenho uma coisa, outro dia eu tenho outra. Eu não tenho mesma reunião todos os dias, cada dia eu tenho uma coisa diferente para fazer, mas tudo isso é aqui encaixado na minha rotina. Facilita a sua vida. Pode ter certeza que vai facilitar a sua vida. Aí você tem o horário do jantar. Que horas que é o jantar na sua casa? Das 7 às 8? Você pode atrasar um pouquinho? Oi, Patrícia. Oi, Ângela. Então, assim, você tem esse horário de flexibilidade. Bom, então saiu às 7h30, não tá tão fora, até às 8. Ah, às 8 eu já coloco o filho pra dormir. Não, aqui em casa a gente dorme às 10. Ter rotina facilita a sua vida. Tudo que você faz todos os dias é rotina. Agora, aquilo que você faz às vezes entra no quadro de afazeres. E é importante que você tenha esse quadro ou num caderno ou na agenda, que você tenha ele, que você visualize e que vai ticando. Bom, hoje eu tinha que ir ao supermercado, já fui. Ah, agora eu tenho uma reunião, eu fiz. Eu preciso resolver alguma coisa.
mas não atrapalhou a rotina. Isso entra entre uma coisa e outra que você precisa fazer. Como fazer uma rotina que funciona com as crianças, para não ter surtos, brigas e desespero. Como você já é uma pessoa que mantém uma rotina familiar, a criança vai se adaptar a uma rotina pessoal. Faça um quadro colorido. Eu falo para as mães, ou você pega uma folha sulfite, ou você compra uma cartolina, giz de cera, canetinha. Faça daquele momento um evento legal, algo divertido. E aí você vai colocar, olha, que hora que a Maria acorda? A Maria acorda às 7. Quando ela acorda, o que ela faz? É uma família que toma banho de manhã para ir pro colégio? É uma família que toma banho à noite antes de dormir só? Tá tudo bem, mas a criança tem que saber qual é a rotina dela. Então ela acorda às 7, ela escova os dentes, ela penteia o cabelo. Precisa ser discriminado ali, para a criança saber qual é o passo a passo. Porque quando ela acordou, ela tem 7, ela tem 8, dos pequenininhos eu falo depois. Ela chegou para tomar o café toda descabelada, ou com aquele bafinho de que não escovou os dentes, ao invés de você ficar, vai escovar os dentes, já escovou os dentes, você tomou banho, filha, você olhou seu quadro de rotinas hoje? Tá tudo certo? Lembrou? É tranquilo. É mais fácil do que você ficar todos os dias berrando, porque tem que falar todos os dias, gente. Não vai ter um dia que, tipo, não precisa. Vai ser raro o dia que não precisa. Na maioria das vezes, você tem que lembrar se olhou o quadro de rotina. Aí, lá no quadro de rotina da criança, então ele tem que ele acorda de manhã, que ele escova os dentes, que ele toma café, que ele vai revisar a mochila dele, se tá todos os livros, todas as apostilas, se não esqueceu nada. Tá no quadro de rotina. Entende? Aí ele sabe que ele, hora que ele volta, ou quando, antes dele ir, o que der tempo, ele vai arrumar a cama, ele vai guardar os brinquedos, coisas que faz todo dia, a hora que ele vai almoçar, escovar os dentes depois do almoço, a hora do descanso, a hora de brincar, a hora da internet, a hora da TV, rotina. E tudo bem se às vezes sair um pouco fora da rotina, mas a criança sabe aonde recorrer. Por que tem que ser colorido? Porque às vezes eles ainda não sabem ler, mas você vai colocar desenhos e como a criança participou com você, ela já gravou, né? Porque de manhã tem ali aquele solzinho da manhã, com a cama ali, tô acordando. Aí tem a escovinha, que ele tá escovando os dentes. Você pode comprar figurinha, você pode imprimir da internet. Faça disso um momento divertido. Tudo que ele precisa fazer durante o dia, que horas que ele chega do colégio, que horas que toma banho, que janta e que vai dormir. Porque vai facilitar e muito a sua vida quando você começar a usar essas rotinas. E dentro da rotina da criança já está muitas coisas da rotina da família, tipo a hora do café da manhã, a hora de almoçar, a hora de tomar banho, a hora de jantar, a hora de ir para a cama. Então é importante manter, facilita a vida, fica muito mais leve, a gente para com aquela briga. Agora, se eu sou um adulto extremamente desorganizado, se eu nunca sei para onde eu tô indo, o que eu estou fazendo com a minha vida, como que eu vou cobrar de uma criança que ela seja organizada? Porque a criança, ela não é o que ela ouve, é o que ela vê no ambiente que ela vive. Porque a maior dificuldade dentro de um relacionamento é quando você tem uma pessoa organizada e uma pessoa extremamente desorganizada. Então dá aquele choque, porque a pessoa nunca sabe onde estão as coisas dela. E aí a criança também não sabe. Eu tenho muitos que falam assim, mas ele esquece todas as vezes a lancheira, esquece o diário, esquece não sei o quê. Como que ele vê a família? Como que funciona o adulto que está com ele? Como que você funciona na sua vida? Como que é o seu dia a dia? É organizado? É desorganizado? Porque vai influenciar em todas as outras áreas da vida da gente. A não ser que você tenha TDAH,
que aí você, até com quadro de rotina, com agenda, você pode se perder, você pode esquecer, é importante manter a rotina familiar. É importante você manter uma rotina de saber que uma vez por semana você vai sair com os amigos para jantar, ou que você vai ir na casa de alguém, ou que você vai sair só em casal. Então, é de extrema importância. Oi, Su, saudade de você. É de extrema importância você entender como fazer essa rotina funcionar na sua vida. Porque não é para ser algo difícil, temeroso, horroroso, é para ser algo que você olha e facilitou a vida. Sem estresse, sem gritaria, sem brigas, entende? Então você tem a sua rotina familiar, você tem a sua rotina pessoal, tem a rotina do seu trabalho, porque você sabe o que você vai fazer no seu trabalho. É um dia ou outro que muda, e quando muda, eu encaixo nos intervalos da minha rotina. É importante até para o meu organismo entender que horas que eu acordo, que horas que eu tomo meu café. Na sua casa, Lu, tem rotina que funciona? Olha, uma coisa importante, alguém tá dizendo aqui, ó. Gente, até pro nosso organismo, porque se um dia você almoça meio-dia, no outro dia você almoça às 2, um dia você toma café meio-dia, outro dia você nem toma café porque já acordou atrasado. Então, até pra nossa saúde é importante que você mantenha a sua rotina pessoal, familiar e principalmente das crianças. As crianças ficam menos estressadas, menos birrenta, dá menos trabalho quando ela começa a usar o quadro da rotina. Facilita, porque visualmente ela vai olhar, ela vai saber, ela vai entender que ela precisa fazer aquilo. E daí não tem gritaria, não tem briga, porque qual é a palavra de comando? Você já olhou o seu quadro hoje? Já fez o que está lá? O que você precisa fazer agora? Agora é hora de fazer o quê? Entende? Ao invés de ficar toda hora, vai escovar esses dentes, vai guardar seu sapato, vai guardar sua mochila, faz isso, faz aquilo. Então, é muito importante. A rotina facilita a vida, diminui a ansiedade, porque quando você quer manter tudo na sua cabeça, gera uma ansiedade, porque a sensação que eu tenho é que eu estou sempre esquecendo alguma coisa. Parece que eu estou sempre esquecendo alguma coisa. Então, quando eu olho para o meu quadro, eu já sei o que eu fiz, o que eu preciso fazer e eu vou ticando ali. Facilita a vida, pode ter certeza. Faça o teste. Hoje, à noite, você vai, antes de dormir, e já monta a sua rotina de amanhã. O que você precisa fazer amanhã? Como que vai começar o seu dia? Você vai acordar às 7, às 8, às 9? Que horas você vai fazer o seu café da manhã? Comece a organizar a sua rotina, que você vai ver o quanto que vai melhorar a questão de ansiedade, de estresse também. E é bom para você começar a ter essa questão de autoconhecimento, né? Por que eu não consigo manter uma rotina? Por que cada dia meu almoço é 1 hora? Por que cada dia eu tomo café 1 hora? Qual é essa bagunça? Por que eu priorizo mais outras coisas do que a minha rotina? A minha rotina pessoal. Tem dia que é uma loucura. Isso é importante. E se você tem filhos, ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que ele observa você fazendo. Se é um caos a rotina da casa, como que ele vai conseguir ter uma rotina pessoal? Não vai. E quando chegar na adolescência, piora. Aí vai ser horas e horas e horas na internet e você não tem o que fazer. Por quê? Porque a casa não tem rotina. Casa que não tem rotina, é muito difícil da criança entrar numa rotina. A casa acorda cada dia numa hora, a casa almoça cada dia numa hora, a casa dorme cada dia numa hora. Não tem horário para nada, não existe regra, não existe nada. Então, a criança, ela sofre quando não tem regras. Diferente do que os pais pensam, que colocar regra fica chato, não. Quando tem regra, ele sabe, a estrutura existe. Isso me dá uma segurança. Principalmente
pré-adolescente e adolescente. Ele precisa saber que alguém se preocupa com ele. E colocar regras é demonstrar amor. É mostrar, eu me preocupo com você, eu quero saber com quem você está saindo porque eu te amo, me preocupo com você. Quando a sensação de que ninguém liga pra mim, o mundo me abraça, o mundo me quer. As coisas do mundo me conquistam. Quando eu tenho memórias afetivas, quando eu tenho a minha família que cuida de mim, isso é de extrema importância para a criança, para o adolescente e até para o casal. Porque às vezes a sensação que tem é que um não liga para o outro. Um janta às 8, outro janta às 10, um almoça meio-dia, outro almoça às 2 da tarde e é uma bagunça. E isso não é legal. Vai dando uma sensação de que a vida não tem um porquê da vida, né? Ontem a gente estava falando sobre isso num atendimento que eu fiz. Os jovens hoje parece que eles não conseguem enxergar futuro. Tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito fora de ordem, de órbita. Então não tem mais limites, regras, não tem rotina, cada um faz o que quer, a hora que quer. As famílias hoje parecem mais uma pensão. Mora um monte de gente no mesmo lugar. Não tem mais esse compromisso de família. Virou um grande pensionato as famílias. Vamos resgatar, vamos botar ordem, vamos colocar ali a questão de rotina, de afazeres, de direitos, de deveres, né? Porque as pessoas hoje estão lutando muito pelos seus direitos e esquecendo dos seus deveres. E nós como adulto, nós como pais, como líder dentro de uma empresa, precisamos entender que o funcionário precisa saber que existe uma rotina. Não dá para ele chegar e cada dia imaginar o que é que vai acontecer na vida. É importante ele chegar e ver um quadro. Olha, hoje terça-feira você vai fazer tal coisa. Hoje é quinta-feira você vai fazer tal coisa. Então, responsabilidade, puxar para você as suas responsabilidades. Isso é de extrema importância. Então, eu gosto de trazer sempre algum tema aqui que dá uma chacoalhada e que fala assim, olha, se você for por aqui, vai facilitar a sua vida. Existe uma forma de ficar mais fácil. E aqui são essas as dicas. Que sim, você precisa ter rotina para casa, rotina pessoal, rotina para os filhos. E vai facilitar a sua vida, a rotina no seu trabalho. Porque senão a sensação é essa, de que a gente não sabe o que está acontecendo com a vida. Parece que só tá indo, um bolo assim, ó. Cada dia uma coisa diferente, um horário diferente e gera uma sensação de instabilidade. E a instabilidade, ela gera ansiedade. E a ansiedade, ela pode te gerar uma crise de pânico, porque parece que eu não tenho base, eu não tenho chão, eu perdi o controle de tudo. E aí eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise do pânico, porque eu não tenho uma base. E imagina se nós como adultos nos sentimos assim, imagina uma criança, imagina um adolescente que ele não sabe como que começa e termina o dia. Isso é importante, você entender que isso é rotina. Como começa? Começa às 7, quando termina? Termina às 9. E aí a gente tem nesse meio café da manhã, tem banho, tem colégio, tem lição de casa, tem as responsabilidades com o animal de estimação. Nesse meio a vida vai acontecendo. Então minha vida tem um começo, todo o que eu preciso para fazer ela acontecer de uma forma bacana, e ela termina aqui, com a minha família descansando. Não importa se é mãe solo, se tem pai na casa, se é a avó que cuida, se você vai chegar e ter que buscar na casa da avó e levar para casa, mas a rotina existe e acontece. Com a sua agenda do trabalho, com a sua agenda da casa, do filho, a sua agenda pessoal, que horas que você faz cada coisa. Entende? Consegue perceber como que vai facilitar para você? Por mais que pareça ser chato e complicado. Não. É facilitador. Isso
vai facilitar a sua vida. Eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê na próxima semana. Vou botar de novo aí que essa semana esse foi o tema que eu coloquei na caixinha de pergunta e ele ganhou disparado. Como ter rotina que funciona. Como ter uma rotina que vai deixar a minha vida mais leve, menos estressante, mais fácil de lidar com o meu dia a dia. Faça, mesmo você adulta, faça um quadro bonito, deixa lá na sua geladeira, deixa na sua cozinha, no espaço que você vai passar para olhar toda hora e você fala assim, nossa, eu já tenho que colocar as crianças para dormir, nossa, as crianças não tomaram banho ainda. Então, é importante você entender por que fazer uma rotina para facilitar a sua vida, para facilitar o seu organismo, para que o seu corpo também entenda qual é a hora que ele vai descansar, qual é a hora que ele vai ter esse alimento para ele trabalhar, porque vira tudo bonitinho. A gente se vê na próxima. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho. Eu vou deixar a live salva até amanhã, porque algumas pessoas me mandaram mensagem que não conseguiria assistir agora. Estou fazendo lives de 30, no máximo 40 minutos, para que quem vá assistir depois não fique cansativo, porque quando a gente tá aqui ao vivo ainda não é tão cansativo quando assistir depois. Se você gostou, indica para alguém, manda um aviãozinho, fala, olha que legal aqui as dicas de como montar. Lembra, se você chegou depois, faça um quadro ou com cartolina ou com uma folha sulfite, mas que seja colorido, que seja divertido e com a participação. A participação pode ser da criança, do marido, de todos aqueles que convivem nessa casa e que vai fazer parte dessa rotina. Rotina evita estresse, evita ansiedade e diminui as brigas em família. Esse é o mais importante. Oi, Nancy, sua linda! Esse é o mais importante. Então, estou deixando aí a nossa live salva até amanhã. Quem chegou agora, assista. Manda para alguma amiga que está precisando botar a casa, rotina, né? A vida tem que ter a hora para começar e a hora para terminar aqui, ó, para descansar. Entende? Isso é muito importante. Porque o que a gente quer da vida? A gente quer ser feliz, a gente quer se dar bem na nossa casa, com a nossa família, a gente quer que seja leve, a gente quer que seja tranquilo, que seja prazeroso e não só cheio de estresse, de briga, de discussão, de desespero, de ansiedade e que eu nunca sei quando começa, quando termina, entende? Então é importante. Se você como adulto se perde, imagina as crianças. Beijo pra vocês e até a semana que vem.